um tema bem interessante com a abordagem da constelação familiar, que seria como lidar com pais dependentes emocionais. Como é a visão da constelação para esses pais? O que pode estar acontecendo? Qual a melhor postura para esse filho tomar também, né? Será que esse filho consegue ficar no lugar certo dele perante esses pais que estão adoecidos de alguma forma, com as suas faltas na alma? Então, bem-vindos, boa noite também. E eu peço que vocês abram o coração, né, pra gente olhar para isso, que é algo muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes a gente está vivendo uma relação de dependência emocional ali com os nossos pais, a gente está preso a essa teia, mas a gente pode não estar percebendo por vários motivos, né? A gente pode não estar percebendo porque é algo comum no nosso sistema familiar, porque isso já é um comportamento que se repete. Então, eu olho lá para minha avó, a mesma situação aconteceu entre a minha avó e a minha mãe. Eu olho para o meu pai, a mesma coisa aconteceu entre ele, os pais dele, os meus avós paternos. Então, a gente pode estar naturalizando essa conduta, onde o filho, de alguma forma, ainda retroalimenta, sustenta essa dependência emocional desses pais. Então, hoje eu tô aqui para ajudar vocês a dar alguns passos para trás, sair do meio desse limbo, né, dessa situação, que é sim uma situação adoecida, e começar a encontrar novos caminhos, novas soluções. Ah, Evelyn, é fácil? Não, tá? Isso vai demandar uma postura madura da gente e principalmente essa palavra, não, no dizer não. Então, temos muita dificuldade também de colocar limites nos nossos pais, de falar, pai, mãe, isso é seu e não é meu. A partir daqui eu preciso me retirar. Então, primeiramente, a gente vai entrar na lei da hierarquia. Cada um tem o seu lugar certo. Esse lugar não pode ser trocado, transferido para outra pessoa. Então, o seu lugar é qual? O meu lugar é de filho. O lugar do seu pai, da sua mãe, é o lugar deles. Só que, muitas vezes, esses pais estão em uma falta. Estão num estado infantil adoecido, no sentido de que tem algo que eles não receberam lá atrás, dos próprios pais, dos seus avós. E essa demanda que não foi suprida constantemente, até de forma inconsciente, às vezes não é intencional, outras vezes é intencional sim, esses pais pegam essa demanda e jogam em cima dos filhos. Eles transferem para os filhos, eles cobram dos filhos aquilo que não ganharam dos próprios pais. Então, eles saem do lugar de pais, que seria um lugar de grande, e você estaria no lugar de filho, no lugar de pequeno. Essa seria a hierarquia correta. Mas quando esse pai, essa mãe está na criança ferida, eles saem do lugar de pai, de mãe. E se você não tomar consciência, você entra nessa demanda, nesse ciclo, e você vai para o lugar de quem? Do seu avô ou da sua avó. Dessa pessoa que o seu pai e sua mãe sentiu que não tomou tudo o que precisava. E é nesse momento também que você perde a força da vida. Você trava, sua vida bloqueia, suas relações ficam ruins. Vem uma sensação de cansaço, movimento de depressão, N sintomas. A gente só tem força quando estamos no nosso lugar certo. Se eu entrei nessa demanda dos meus pais de suprir esses buracos emocionais e estou dando para eles o que eles não receberam dos meus avós, eu perco a força. Esse não é o meu lugar. É um lugar extremamente pesado. Só que tomar consciência disso, às vezes não é fácil. Às vezes a gente confunde isso com amar os pais. A gente acha que para amar, você tem que viver para os pais. Você tem que estar ali coladinho, juntinho, atendendo a todas as demandas desses pais. Não. Isso não seria um amor saudável, né? Seria um amor que está te colocando em um lugar de adoecimento. E se você tá ali, ocupando o lugar dos seus avós, segurando no colo a criancinha do papai, da mamãe, você tá de costas para sua vida. E quem tá lá atrás te olhando, te esperando? O seu esposo, o seu filho, o seu marido, o seu trabalho, o seu dinheiro. Mas você está onde? Em outro papel, que não é seu.
tá lá maternando, papai e mamãe no colinho, ninando, elogiando, né? Jogando toda aquela confete, aquele arroz para aquela criança pedinte, aquela criança carente, ou aquela criança teimosa, birrenta, pirracenta desses pais. Então, até quando a gente vai conseguir movimentar nossa vida nesse lugar? Não vai. Você vai para algum tipo de adoecimento. Alguma área da sua vida vai adoecer, seja emocional, profissional, seja relacionamento, seja o que for. Tá? Alguém chegou agora. A gente está falando de pais dependentes emocionais. Como lidar com essa situação, tá? Inverter os papéis nos enfraquecem, mas é isso mesmo, né? A Lucinda colocou isso daqui. A gente não pode inverter o papel. A gente não pode ser o salvador dos nossos pais. Ah, mas se eu não nutrir essa demanda da minha mãe, ela vai adoecer. Eu vou dizer o contrário. Se você nutrir, você vai adoecer. E por mais que você tente nutrir, você não está dando o que ela precisa. Porque o que ela precisa é dos pais dela, não de você. Então você é só uma muleta. E vai se sobrecarregar e vai adoecer. Então não adianta nada. Você não vai curar os seus pais. Seus pais não vão deixar de adoecer menos, de ficar menos infelizes porque você está suprindo essa demanda deles. Não, porque você não tem como dar aquilo que eles querem. Então é uma falsa sensação. Não adianta. E aí a gente vai entrar em várias situações. Chantagem emocional dos pais. Né? Quem nunca passou por uma chantagem emocional? Às vezes a chantagem emocional é tão grande que esses pais interferem dentro do casamento do filho. Né? Aquele pai, aquela mãe carente acha que vai perder o filho para a mulher dele. A mãe carente acha que vai perder o filho para a nora. E ela entra ali bem dentro do casamento dos dois, bem no meio, competindo. Vai competir com a nora, pela atenção. E aí já vai começar uma confusão também entre as duas. Mas por quê? Você deixou com que a sua mãe ocupasse aquele lugar. Ah, ela ocupa porque quer. Não, ela ocupa porque você deixa. Então tudo aqui é posicionamento. Se você se posicionar no seu lugar certo, se você colocar os limites certos, isso não acontece. Então se você abre essa brecha, os impactos vão acontecendo ali na frente. Tá? Então, pode ter chantagem através da própria doença. Então, aquela mãe, aquele pai que vê que não está conseguindo o que eles querem, ou o que eles querem que você dá, não está sendo suficiente, o que eles podem fazer também? Adoecer. Agora eu adoeço, porque se eu adoecer, eu consigo mais algo, eu consigo mais atenção, eu consigo mais carinho, mais afeto, eu consigo ser cuidado. E aí volta para aquele estado infantil, né? Eu quero ser cuidado. De uma criancinha que tá ali encolhidinha, esperando pai e mãe. Então isso diz também sobre lidar com a doença dos nossos pais. Não só emocional, mas física também. Então a doença ela pode estar atrelada a essa dependência emocional. Pode estar intimamente ligada. Então tem um ganho. Se eu adoeço, eu ganho aquilo que a minha criança quer. A gente pode entrar em quadros também de pais narcisistas. Então, essa dependência emocional, ela se apresenta nesses pais narcisistas que fazem toda uma manipulação, todo um jogo, toda uma teia para prender esses filhos a eles também. Então, é uma forma de tê-los ali perto, né? De não soltá-los. E eu falo muito que quando a gente tem casos de narcisismo, toda vez que eu faço uma constelação, pelo menos na maioria das vezes, eu abro o campo e tem uma criança, daquele pai, daquela mãe, daquela pessoa que é narcisista, extremamente ferida, e com uma raiva, uma cobrança ferrenha ali sobre aquilo que não ganhou dos pais. Então tem muita raiva, tem muita revolta pelo aquilo que não foi ganhado, pelo aquilo que não foi recebido de afeto, amor, carinho, nutrição, presença, seja o que for. Então é muito fácil a gente apontar o dedo para o sintoma do outro, sem entender também o que está por trás.
Então, quanto mais você tem raiva do seu pai ou da sua mãe adoecida, dependente emocional, chantagista, narcisista, quanto mais você julga isso, tá com aquele dedo acusador ali, você não consegue se movimentar também. Porque você tá onde? No lugar da exclusão, no lugar do julgamento. Você só vai conseguir ter um movimento saudável quando você der alguns passos para trás, olhar com respeito e humildade a dor, a falta, o adoecimento, a fonte disso que gera esse tipo de comportamento. Né? O adoecimento emaranhado lá atrás que gera esse outro adoecimento aqui, nessa pessoa e na sua relação com ela. Então não adianta bater de frente, brigar, apontar dedo, fazer revoltas, enfim. Não adianta enquanto você não compreender isso melhor. Sair desse lugar também de sou vítima dessa mãe, sou vítima desse pai. Então, se você se vê como vítima, você também não consegue para o movimento de solução. Bert Helling, o criador da constelação, traz isso, que a vítima ela não quer a solução. A vítima ela vai ficar ali dentro daquele ciclo, vítima e algoz, eternamente. Então, você vai ser a vítima dos seus pais. Em alguma hora, você vai ser algoz também desses pais, porque você vai ter muita raiva, vai bater de frente, vai brigar, vai falar, olha, você tá acabando com a minha vida, e você fica preso ali naquele looping. Esse movimento também não te ajuda. E precisa expandir a consciência e olhar tudo num ângulo maior e saber se retirar. Se retirar daquilo que não é nosso. Doa quem doer. Pode ser que isso vá doer lá no seu pai e na sua mãe. Mas tá tudo bem. O nosso adulto, ele banca com essas escolhas de colocar limites. É preciso colocar limites. É preciso dizer um grande não, bem redondo. Não, papai, não, mamãe. Mas não é esse não que você vai bater de frente, que você vai com esse movimento de raiva, de exclusão, de julgamento. É outro movimento de não. É um não, eu vejo a origem das suas faltas, do seu comportamento. Isso é seu. Quanto a isso, eu não posso fazer nada, porque não é do meu papel. Aqui eu só sou o filho. Mais nada. E eu me coloco no lugar de filho. Por mais que você não queira me ver como filho, e sim como seu cuidador, seu salvador, seu pai, sua mãe. Talvez o outro ele não vai conseguir ter esse olhar, não vai conseguir ter essa consciência, mas isso já compete a ele, você entrega para ele. Você não precisa esperar que eles entendam, talvez não vão entender. Ainda mais se estiver ali totalmente grudado, identificado com aquela criança birrenta, ferida. Ah, Evelyn, mas nossa, minha mãe pode ficar magoada, chateada? Pode, mas você tem que sustentar isso. Até ela se acostumar com o novo e ver que ela não tem mais aquele ponto, né, ali em você onde ela conseguia se alimentar, se nutrir. Talvez não vai ser fácil, mas é necessário para que você possa ser saudável e para que você possa fluir. Então, muitas vezes eu constelo também a pessoa, Evelyn, nada tá dando certo na minha vida. E eu olho lá e falei, cara, tu tá carregando o mundo nas costas. Você tá aqui, ó, salvando seu pai, sua mãe, querendo ocupar um monte de papel que não é seu. Como é que você acha que a sua vida vai andar? Não vai andar. Os nossos pais são grandes. Antes da gente chegar aqui, ó, eles já tinham dado conta de muita coisa. Então, às vezes a gente olha com dó, com pena, acha que eles dependem da gente. E talvez eles queiram se colocar nesse lugar, né, de vítima, de coitadinho, de dependente. Só que não, eles não dependem da gente. A gente que dependeu deles um tempo, quando éramos crianças. Agora adultos não dependemos. Os pais dão, os filhos recebem e seguem a vida. Essa é uma forma de eu retribuir para os meus pais. Eu pego, sigo e vou fazer algo de bom, de bonito por mim. E aí tem outro ponto, que muita gente não se atenta a essa dinâmica e se sente eterno devedor de pai e mãe. E aí volta para aquele ciclo de alimentar as carências emocionais de papai e mamãe. Eu sou devedor, então eu devo algo. E aí você vai sair de novo do seu lugar. A gente não troca com pai e mãe.
Não estou falando que você não vai poder ajudar o seu pai, a sua mãe. Digo que você tem que estar no seu lugar de filho, ajudar, fazer o que for preciso, mas de um lugar de filho. E ajudar com algo que não lhe prejudique. Não faça você parar de olhar para sua vida e para frente e ficar só olhando para trás. Então, se você está nessa dinâmica de sou o devedor dos pais e por isso eu retroalimento esse ciclo, né, com eles, de ficar ali com o cordãozinho umbilical, unidinho, bonitinho, numa simbiose. Tem pais e filhos que têm uma simbiose total, que às vezes dá até medo, porque se um daqueles partir para a vida, o outro adoece. E já vi casos também que quando um desses morre, o outro busca o movimento de morte. Então a simbiose é como se um não pudesse viver sem o outro, né? Eles são literalmente assim um corpo só. Eles querem ser uma alma só. E quando perdem um pedaço dessa alma, a vida perde o sentido. E é muito perigoso essa simbiose. Então o pai, a mãe, tem que falar: meu filho, minha filha, isso aqui, essas carências, essas faltas, toda essa dor, essa doença é minha, eu dou conta. Eu te libero. Vá viver a sua vida. Se eu fiz isso com você até hoje, eu sinto muito. Agora eu tomo consciência. E por favor, eu sou grande e você é pequeno. Aqui eu dou, você recebe e segue. Como que tá a dinâmica de vocês com seus pais? Vocês sabem lidar com isso? Alguém aqui tem esses pais, convive com os pais que tem essa carência emocional, que são manipuladores, que são narcisistas, que são depressivos, que são doentes? Podem escrevendo aqui como que é a vivência de vocês, como que vocês lidam com isso, qual a postura de vocês. Ó, tô lendo aqui alguns comentários. É muito difícil, Evelyn, porque na nossa cultura muitos pais acham que isso é honrá-los. Sim, na nossa cultura tem isso, que para honrar os pais você tem que ficar ali juntinho, cuidando, salvando. E eu digo isso também muito forte dentro das crenças religiosas, né? O que é honrar pai e mãe, o que é ser grata a pai e mãe. Então, algumas crenças religiosas também colocam a gente nesse lugar de ficar ali acorrentado a esses pais, né? E não conseguir sair, não conseguir romper esse cordão, não conseguir ficar no nosso lugar certo de filho. Então, precisamos também trabalhar nessas crenças. Não é pecado. Sair desse lugar do pecado. Não é pecado. Ó, minha mãe já até me jogou praga. Mas isso pode acontecer quando você disser não. Aquilo que você estava se nutrindo de mim, eu não posso te dar mais, não é do meu papel. Mamãe, papai, eu entrego a sua criança ferida para o meu avô e minha vovó. É isso que a gente tem que fazer, olhar para aquela criança, entregar para o nosso avô, para a nossa avó. E se retirar. Talvez vai bater o pé, vai jogar praga, vai brigar, vai fazer uma birra, um escarcéu, vai fazer mais chantagem, mas visualiza. Quem que faz isso? Você acha que um adulto que está saudável e equilibrado faz isso? Não, isso é uma birra infantil. Né? Isso é uma atitude de uma criança ferida. E eu não estou falando isso diminuindo seus pais, mas eu estou falando que é o estado interno que um pai e uma mãe se encontram. Um pai e uma mãe que faz isso. E é sustentar. Vai brigar, vai dar um chilique, sustenta. Se retira para o seu lugar. É necessário. E ontem eu estava vendo meu YouTube, ali tinha um monte de comentário num vídeo que eu fiz, tem até que responder as pessoas, sobre distância saudável. A gente precisa de distância saudável, a gente não fica aonde a gente adoece. A gente não pode ficar aonde o nosso lugar não é respeitado. Então, você pode ter consciência do seu lugar de filho, mas às vezes quando você chegar dentro da casa da sua mãe, ela não vai respeitar o seu lugar de filho. Ela vai fazer de um tudo para te tirar de lá. E vai ser desafiador. E eu vou te perguntar,
Você vai conseguir morar e conviver dentro desse lugar? Não. Então você precisa caçar o seu rumo na vida, né? Ir para a vida de adulto, ir para o seu canto, cuidar de você. Não quer dizer que você não vai visitar sua mãe? Vai, pode ir lá visitar. Mas você ficar lá enfurnado, sabendo que esse tempo todo que você fica enfurnado lá, quase 24 horas, 8 dias pela semana, ela vai ficar tentando te enredar o tempo todo para aquele lugar que não é o seu lugar. Então a gente precisa de distância saudável. E aí volta essa questão da cultura também, da religião. A gente tem que ter uma relação próxima, harmoniosa com esses pais. Sim, mas às vezes essa relação próxima, harmoniosa, ela vai acontecer no nosso coração. E muitas vezes a gente só consegue respeitar os pais e sermos respeitados como filhos quando a gente tem essa distância, quando a gente estabelece a distância saudável e alguns limites. Então, distância saudável não é excluir o seu pai, a sua mãe, é olhar e, poxa, a situação lá é muito difícil, eles estão muito adoecidos. Então, sinto que, pelo menos por um tempo, até eu me fortalecer, até eu terminar de curar esses gatilhos que ainda fazem eu me entrelaçar, né, nesse emaranhado com eles, até eu conseguir olhar melhor para isso, até eu lidar melhor com isso, para que em outro momento eu vá lá e seja mais fácil ainda para eu lidar. E talvez com o tempo eles vão acostumando, eles vão vendo que você não está mais disponível daquela forma para eles. Então eles vão mudando também o comportamento deles, tá? Isso não quer dizer que você vai se afastar dos pais. E aí me vem outro ponto. Quando você é dependente emocional dos seus pais, você tem a sua criança ferida, que não tomou tudo aquilo que precisava, você também não vai querer sair de perto desses pais. Então vão ser dois carentes dependentes, né? Eu não quero sair do lado da mamãe, porque ainda quero tomar algo dela ali. Ah, eu não vou soltar meu filho, porque eu ainda sou muito carente, eu quero tomar algo dele ali também. Então, é preciso você olhar para você primeiro. O que eu ainda tenho de faltas na minha criança? Que gatilhos são esses que me fazem entrar dentro dessa dinâmica, ok? Ó. E aí vem a culpa, entende? Se eu não tô curado na minha criança, vai vir um sentimento de culpa, de abandono, de solidão, de vazio. Mas é porque você precisa olhar sua criança primeiro. Senão você vai conseguir arredar o pé dali. Ó, como lidar com a cobrança interna de não estar fazendo o suficiente? Então, lembra que eu falei? Que os pais dão, os filhos recebem, os filhos não têm que ficar trocando com os pais? O que é isso que você não está fazendo o suficiente, que estão falando para você que você não está fazendo o suficiente? Às vezes a gente está fazendo o que a gente pode, o que é do nosso papel e o que não nos prejudica, tá? O que nos mantém no lugar de força. Porém, Lucinda, às vezes a gente está rodeado de familiares que não conseguem enxergar isso. Então a primeira coisa, vão te apontar o dedo lá. Não faz isso, não faz aquilo pro pai e pra mãe. Olha lá, ó. Não tá nem aí lá pro irmão, né? Tá deixando o irmão lá doente. Mas será que essa pessoa que fala isso, Lucinda, será que ela já parou para olhar como é estar no seu lugar? Será que ela tem consciência mesmo do quanto isso é adoecido, do quanto essas dinâmicas são adoecidas? Será que esses parentes que apontam o dedo e falam que a gente não está fazendo o suficiente? Será que eles têm consciência mesmo da sua realidade? Da sua realidade de dinâmicas familiares ali? E será que eles não têm consciência de que quem precisa se curar, se cuidar, são os seus pais? É aquela pessoa que está adoecida. Você não pode curar o outro se cura ou não se cura. Entende? Então, eu vejo muito isso. Tem alguém adoecido na família e aí vão culpar o filho. O pai está doente, mas o filho não está fazendo nada. E muitas vezes o filho já deu vários caminhos ali para aquele pai, para aquela mãe, mas ele se recusou. Ele não quis, porque ele não queria fazer esse movimento do mais, da cura, o movimento da saúde, ou o movimento da abundância, né? Às vezes o pai tá lá todo endividado, e o filho mostrou um caminho para aquele pai,
Mas aquele pai não quer aquele caminho. E aí não é obrigação desse filho quitar todas as dívidas daquele pai. Tem gente que vai olhar de fora e vai, nossa, o pai dela tá falido. É filha, tinha que ter quitado todas as dívidas. Não, aquilo não é do seu papel. Você pode até, em algum ponto, como filho, trazer algum tipo de claridade ali, de alguma coisa para seu pai enxergar, mas não se colocando como grande, como o salvador, o solucionador do problema dele, que é melhor que ele. Mas você pode ajudar até certo ponto. Só que a responsabilidade é deles. Mas muitas vezes isso acontece dentro da família, né? Vão apontar o dedo lá e o filho não fez nada? E aí? Faz sentido, Lucinda? Então é muito delicado, né? É fácil a gente julgar, mas não entender direito as coisas que acontecem ali por trás, os enredamentos que estão por trás, o envolvimento de cada um, a responsabilidade de cada um, né? Cada um tem que ser responsável pelas suas coisas, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pelas suas escolhas. Não somos responsáveis pelas escolhas dos nossos pais. Não somos. Não poderemos, não temos como. Por mais que você queira escolher, ele só vai aceitar se ele quiser. E não é seu papel escolher por eles, ok? Ó, deixa eu ler mais alguns comentários. Ó, alguém se identificou com essa questão de simbiose. E a simbiose tira a força do filho, tá? A simbiose, ela castra sexualmente. Você vai ver que aquele filho, aquela filha não vai casar porque já tá casada com o pai, com a mãe. Castra financeiramente porque tá casado com o pai e com a mãe ali, naquela simbiose, né? Que literalmente também é um casamento. E eu tô aqui, ó, de papai e mamãe. Pra que eu vou lá cuidar da minha vida de adulto? Porque se eu for cuidar da minha vida de adulto e ganhar dinheiro, eu vou ter que sair daqui. E eu não quero sair daqui. Quero ficar aqui. Vai te castrando de várias formas que você menos imagina. Ó. Deixa eu ver mais comentários. Minha mãe é depressiva e precisa de mim para tudo. Para os remédios, fazer compra e por aí vai. Então, Dani, você pode ajudar do seu lugar de filha, de filho. E não olhar a sua mãe como uma dependente, como uma criança, como uma inválida. Isso é um erro também quando a gente tem pais doentes. Ah, mas de certa forma ele tá inválido. Não olhe assim. É o seu pai, é a sua mãe. Ele é grande, você é pequeno. Então, a gente precisa, talvez, às vezes, fazer essa ajuda mesmo. Mas tem que ser do seu lugar de filho. Não do lugar de grande. Ah, inverteu, agora eu sou o pai da minha mãe. Eu que tenho que cuidar dela, tá igual uma criança. Não, por mais que, vou dar um exemplo, tem Alzheimer, tem alguma falta de mobilidade física, tá na cadeira de roda, algum tipo de demência, é o seu pai, é a sua mãe. Você tá ali para ajudar do lugar de filho. Agora, se você olha para eles como um inválido, um tadinho, coitadinho, você já inverte o papel. Então, aqueles filhos que têm que ser cuidadores dos pais, eles têm que se atentar muito, tá? E estar no lugar de cuidador de pai e mãe não é fácil. Porque é difícil pra caramba você tá ali, não se emaranhar e sair do seu lugar. É muito difícil. Então, você precisa ter uma consciência, assim, triplicada, maior do que qualquer pessoa. E saber o seu lugar de filho. Então, que você vai lá, cuide, faça as coisas que você precisa, mas como filho. E não deixe de dar autonomia para ela também. Às vezes a gente tira a autonomia do outro, porque a gente tá falando tadinho, tadinho, tadinho. A pessoa consegue ir lá, consegue fazer uma comida, a gente quer fazer a comida e enfiar dentro da boca dela. Então, até onde o que eu tô fazendo não tá tirando a força do outro também. Até onde o que eu estou fazendo não tá adoecendo o outro. Eu conheço casos em que os filhos, eles tiram totalmente a credibilidade daqueles pais, tiram a liberdade, tiram totalmente a autonomia. E colocam eles igual um bebezinho ali. E aí você vê que aquele pai, aquela mãe fica com raiva, eu não sou um bebê, né? Eu sei fazer as minhas coisas, eu sempre me virei. E você tá lá, querendo tratar ele como um bebezinho, como um tadinho. Então é tomar consciência também disso. Ó. Convivo com uma mãe que faz isso comigo, mas é inconsciente. Sim. Mas minha consciência pesa quando eu me ausento. Então, Lu, vai olhar sua criança ferida. Vai olhar que vínculo é esse com a sua mãe,
tá? Então, para você entender isso a fundo, você tem que abrir uma constelação e ver o que está acontecendo ali. Podem ser várias coisas, podem ser coisas da sua infância, dinâmicas ancestrais, dinâmicas de aborto. Nossa, muitos assuntos que podem estar entrelaçados aí, de alguma forma alimentando essa simbiose, tá? Então, você tem que olhar isso a fundo para conseguir realmente ir pro seu lugar de filho, tá? Ficar mais saudável. Começa olhando para sua criança, mas se abre para olhar outros pontos, tá? Se abre para olhar lá para trás, para os ancestrais também. Ó. Deixa eu ler aqui mais um comentário, ó. A questão é que meu pai não me vê dessa forma e ele fica com raiva. Ó, outra pessoa, que o pai e a mãe, né, fica com raiva quando tenta se posicionar e dizer não, né? E ele me trata muito mal. Só porque eu estou trabalhando, criando a minha filha, cuidando da minha vida, me divertindo, enfim, vivendo. Esse é um pai que tem dificuldade de deixar o filho para a vida. Entrega o que é dele. Não espera ele bater palma, ele falar, ai que lindo, eu te abençoo, estou feliz porque você está feliz. Pais feridos, por mais que amem os seus filhos, eles acabam ferindo a gente. Então, solta, entregue isso para ele. Vá viver a sua vida. Entende? E para de esperar algo dele. Para de esperar a compreensão e entendimento. Talvez não vai ter, porque a consciência dele não está aberta para isso. Ele está extremamente adoecido ali. E por você talvez não suprir a demanda dele, ele vai dar o showzinho da criança birrenta ali, bater pé, fazer, né, essas birras, essas manipulações, e tá tudo bem. Toma consciência, não se identifica. Não entra nesse gatilho da culpa, que é muitas vezes o que eles fazem. Eles colocam a gente ali no lugar da culpa, da dívida. Ah, mas eu fiz isso, aquilo por você. Ah, mas eu te dei isso, assado. Ah, mas eu perdi não sei quantos anos lá te cuidando. Olha, só não separei do seu pai por sua causa. Olha quanta coisa que não vai sendo colocada na conta do filho ali. E gerando esse mecanismo de culpa, de dívida. Ó. Sou eu pra tudo com a minha mãe. E depois de conhecer a constelação, sempre que posso, falo que o que é dela fica com ela. E eu fico somente com o que é meu e tem melhorado. Viu, Adelina? Tem melhorado. É muito difícil um filho ser cuidador de pai e mãe, tá? É, assim, algo extremamente desafiador. É muito desafiador, tá? Muito desafiador. Que bom que você tá nesse caminho da constelação para te trazer consciência para conseguir lidar com esse destino que no momento você precisa estar ali, né? Para auxiliar. Nem todo mundo tem condições financeiras para poder ter um cuidador para cuidar dos pais, né? Essa é uma realidade também. Então, tem coisas que a vida nos traz, a gente tem que aprender a lidar com aquilo da melhor forma. A gente não vai conseguir sair, fugir daquela situação, daquela realidade. Vou ter que estar ali, a serviço de alguma forma, mas de um lugar mais saudável, vamos dizer, menos danos possível, né? Diminuindo aqueles danos, conforme você tiver mais consciência. Olha, eu me sinto mais forte quando me afasto dos problemas dele. Mas isso é sério, porque você fica drenada pelo ambiente. Você entra ali, ó, naquele emaranhado, naquele limbo. Você tem dinâmicas de salvador, de salvadora. Então, por que tem essa dinâmica de salvador? Será que é algo só com seus pais? Será que é uma dinâmica já muito antiga lá, dos seus ancestrais? Então, você vai se afastar e vai ter força. Porque você vai conseguir cuidar só do que é seu. Então, a distância saudável é necessária. Não é uma crueldade, não é honrar pai e mãe, não. Muito pelo contrário, às vezes eu vou conseguir honrá-lo mais assim. Porque eu vou conseguir olhar para eles com mais calma, com mais paz, com mais respeito. E eu vou honrar primeiramente a mim. A gente tem que se honrar também. Né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ó, ninguém tem consciência de nada. Na família só sabem apontar o dedo e julgar. Isso acontece muito, 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 muito. Muito mesmo. Só quem tá ali, no meio do adoecimento, lidando com esses pais doentes, só essa pessoa tem a consciência do que ela tá passando, do que ela tá vivendo. Quem olha de fora não vai entender, né? E vai jogar toda a responsabilidade ali naquele filho. E não é assim. Não é assim. Ah, que lindo. Obrigada, meu amor.
Quem quiser entrar no meu grupo de constelação, o link tá na bio também, tá? Gratuito para poder assistir ou representar, quem quiser conhecer. Só clicar ali na bio do Instagram que vocês já entram, ó. No meu caso, é meu sogro. Acha que o filho dele deve a vida para ele. Então, é uma conta altíssima que o seu sogro tá cobrando, né? Enquanto seu marido não resolve isso, de alguma forma, interfere também na relação. E eu vou te falar uma coisa que me vem aqui, a vida profissional do seu esposo. O masculino tá extremamente ligado ali com essa questão da profissão, tá? Do prosperar. O que me vem, assim, da questão do profissional do seu esposo. Viu, Camila? Então, assim, ele precisa olhar para esse pai, lidar com o pai dele. Dizer o não. Dizer, não, papai, eu só cuido do que é meu, eu só sou o filho. Eu entrego você no colo do meu vovô, da minha vovó, me retiro, entende? Mas é um processo dele, né? Ó, estou trabalhando para sair dessa salvadora, a gente precisa, viu? Então vamos lá, eu vou trazer as cartinhas aqui, vou tirar 2 cartas pra gente entender o que tá acontecendo, o que a gente não tá enxergando, tá? São cartas da constelação aqui, não tem certo e errado, cada um vai ter uma consciência diferente, vai ver o que precisa ver conforme o seu conteúdo interno e as suas vivências familiares, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu respirar um pouquinho aqui, tomar uma água. E sentir um pouquinho aqui desse campo, né? Por onde a gente vai começar a olhar para isso. Então vamos lá, vou tirar 2 cartas. A primeira é, como os meus pais, como esses pais carentes, adoecidos estão me enxergando. E depois, como eu, filha, filho, estou enxergando e vendo esses pais. Vamos lá. Ok, relaxem, respirem, se permitam. Vamos lá. Deixa eu ver, ó. Bocejo, lacrimejar, já do campo. Eu pedi que vocês fechem os olhinhos um pouquinho. Tem muito racional aqui. Fecha o olho, relaxa, solta. Diz, eu me coloco a serviço, harmonicamente. Isso, me permita colher algo desconhecido até então. Isso, respira, presta uma reverência. Isso, respira. Eita, gente, ó o campinho. Tá bem forte esse campo. Como os meus pais me enxergam. Sensação que eu pego aqui vários baralhos, mas não é o baralho também, não é ele. Então vamos lá. Como os meus pais me enxergam? Vou dividir no meio. Puxar o último de baixo. Vamos lá. Nossa. Como os meus pais me enxergam. Olha pra imagem. Deixa vir. Qual a sensação, percepção, sentimento? Quero que cada um digite aqui. Digitando. Eu vou bocejando. Qual a sensação? O que os pais de vocês estão enxergando em vocês? Hein? Me diz. Quero ver se alguém digitou aqui, ó. Pra mim vem sobrecarga, peso. É como se eles pudessem colocar isso tudo aqui nas nossas costas, olha. Mas se eles estão colocando isso, esses fardos, eles estão passando essa demanda pra gente, a gente tá aceitando também. A gente tá no lugar de receptor. Ó, tem alguém que falou ali, meus pais me disseram que eu era um peso pra eles. Olha que forte, né? O pai que fala isso pra um filho, né? E aí eu te digo, como que fica a sua criança ali? Extremamente ferida. Se sente rejeitada, né? E já abre a ferida da rejeição, da injustiça. É trabalhar a sua criança, viu? Ó, meus pais me veem como uma rocha, né? Tipo, você dá conta de tudo. Uma sessão de amarras, olha. Como os nossos pais nos enxergam. Forte a imagem, né?
E assim, eles não fazem por mal. Eu não vou colocar os pais em lugar de algoz aqui, não. Eles não fazem por mal. Mas se eles enxergam assim, porque eles estão extremamente adoecidos na alma. Nenhum pai quer machucar, ferrar um filho. Faz isso porque tá adoecido, não tá entendendo, não tá enxergando a gravidade desse tipo de relação. Ó, sinto o peso dos ombros. Eu vou tirar uma palavra aqui. Ai. Relaxem, respirem. A palavra que vem. Angústia. Faz sentido pra vocês? Angústia. Ó, muito pesado. Cuidei do meu pai, só que ele nunca aceitou. Queria ter tido um filho, homem, e sempre me falava isso. Olha que forte, Lu. Ó, talvez a sua simbiose seja isso. A sua criança se sente rejeitada, porque ele esperou o menino e você veio menina. E você fica ali o tempo todo querendo cuidar desse pai, agradar esse pai, para que ele te valide. Para que ele fale, olha, eu te vejo, você é importante, eu desejo a sua presença na minha vida. Porque lá atrás ele não desejou uma menina, entende? Ó, senti uma dor no estômago. Não entendi. Às vezes, Tiago, a gente só tá aceitando a carga, a demanda, e não tá falando, se posicionando. A gente não sabe falar, não. E a gente só vai engolindo sapo, aceitando tudo. Entende? É isso. Aí vem a mágoa, vem uma raiva. Tudo aqui. Ó. Senti um nó na garganta. É angustiante, né? Olha como é angustiante pro filho essa postura. E talvez também o pai esteja extremamente angustiado e não veja outra saída. A saída que ele vê é fazer isso com o filho, levar essa demanda pro filho. Mas eu não quero que ninguém saia daqui com raiva e ódio dos pais. Quero que saia com consciência de entender, poxa, ele ainda não tá pronto, ele não tá entendendo que a dinâmica ali tá adoecida, ele não está enxergando, tá? Agora eu vou tirar uma imagem para como nós estamos enxergando os nossos pais. Será que a gente tá olhando eles como filho mesmo? Vamos descobrir agora. Como que a gente enxerga o nosso pai? Ai, e a nossa mãe, acho que eu nunca abri tanta boca numa live. Como enxergo meu pai e minha mãe. Até ri, gente, desculpa. Como que eu enxergo meu pai e minha mãe? Eu dividi o baralho no meio, ó. Oh, meu Deus do céu. Puxão de orelha em todo mundo. Como que eu tô enxergando meu papai e minha mamãe? Como pequeno. Como um bebezinho dependente. Com dó, ele não dá conta sozinho. Ele não faz nada direito sozinho. Se eu não fizer, ele não faz. Ele depende de mim. Ele não vive sem mim. E aí? Misericórdia mesmo, eu tô rindo aqui, ó. Como que a gente tá olhando pra esses pais como pequeno? A gente tá extremamente identificado com a criança deles. Eu tô olhando pra criança dele, eu não consigo ver o pai adulto, a mãe adulta, que dá conta. Eu só consigo ver a criança ferida. E me identifico com a dor da criança ferida deles. Isso. Ah, minha mãe é totalmente dependente de mim. Solta isso, não é. Para de falar isso e afirmar isso. Entende? Você ajuda como filho, mas ela não é totalmente dependente de você. Você ajuda, mas não é totalmente dependente de você. Quem é dependente de você totalmente é um bebezinho. Ela não é um bebezinho, ela é sua mãe, ela é grande. Ressignifica. Vou tirar uma palavra aqui, ó. Palavra que veio. Eita, Lelê. Bora lá, gente. Assim é. A palavra é pai. Pai. Olha a falta de pai, né? Falta da figura paterna. Então vamos finalizar esse exercício aqui. Pedir que vocês fechem os olhos. Respirem. Feche os olhos. Vocês vão visualizar seu pai, sua mãe.
na frente deles, 2 crianças. Isso. E você vai lá naquelas crianças e vai falar: por muito tempo eu cuidei de vocês, mas não é o meu papel. Isso. Olha pro seu pai, pra sua mãe e diz: eu sinto muito. Eu preciso dizer um não e voltar pro meu lugar de filho. Presta uma reverência pro seu pai, pra sua mãe, nessa visualização. E diz: vocês são grandes, mesmo com as suas faltas, com as suas limitações, com as suas doenças, com as suas doidices, seja o que for. Vocês são grandes. Isso. Veja que seus pais vão ficando grandes. Olha o adulto deles ganhando força. Isso. E você vai olhar para baixo e ainda vai ver aquelas crianças que estão extremamente desorientadas, perdidas, buscando algo. Você vai ver atrás do seu pai e da sua mãe. O avô paterno e o avô materno. E vão ver esse avô bem grande, bem forte. Presta uma reverência para o seu avô. E diz: eu te vejo, vovô. E diz: por muito tempo eu ocupei o seu papel de masculino, nutrindo, suprindo tudo que você, no papel de pai, deveria fazer. Eu fiz no seu lugar. E eu sinto muito. Isso foi uma arrogância da minha parte. Você deu o que precisava dar para os meus pais e o suficiente. Presta uma reverência ao seu avô, ao pai que ele foi, independente do que aconteceu lá atrás. Isso não é para você, não é da sua história, não é para você tomar partida. Isso. Isso, olha para esse avô e diz: sinto muito se eu te julguei. Sinto muito se eu tomei as dores do meu pai e da minha mãe em relação a vocês, avós. Isso. E agora você vai olhar para seu pai, para sua mãe. Por mais que eles ainda estejam na birra, na resistência, você vai pegar aquela criança, do papai e da mamãe, e vai falar: eu entrego vocês no colo do meu avô, dos meus 2 vovozinhos. Entrega. E deixa eles ali. A partir de agora eles se viram. Eles precisam olhar para isso. Não você intervir. Não você mais abrir um caminho para isso. Agora é deles. A partir daqui é eles. Isso. Olha para os seus pais de novo e diz: eu só sou filho. E eu fico no meu lugar. Isso. Respira. Vão abrindo os olhos devagarzinho. Voltando para cá. Isso. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo zen? Veio um alívio aqui. E é isso, internalizem esse exercício, isso que a gente trouxe aqui, que é extremamente profundo, importante, tá? Estão saindo daqui, mas com a responsabilidade de se posicionar melhor perante os seus pais, lembrando, sem guerra, em harmonia, olhando com calma para isso, né? Sabendo ali fazer o movimento harmônico para voltar para o seu lugar. Às vezes pode ser que seu movimento harmônico não seja harmônico para eles, que alguém falou já lá, né? Ah, mas ele fez chantagem, ele brigou. Ok, entrega. Foca em você, tá? Mas faz esse movimento, tá bom? Ó, você é incrível, muito clara na fala. Obrigada, meus amores. Obrigada. Sim. E vamos juntos nessa, né? Tem meu YouTube lá também, tem muito tema, diversos temas. Quem quiser se inscreve, essa live vai ficar salva lá também, tá bom? Um beijo no coração. E é isso, vai, fica com a alma leve hoje. Deixa digerir, viu? Deixa aqui, não leva aqui, ó, pra cachola, pro tico-teco, não, que dá pane. A constelação, o saber sistêmico, a gente leva pra alma, pra um lugar mais amplo, tá bom? E é isso.